Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e antes de nós tratarmos do tema de hoje, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesta imagem que vocês estão vendo na tela, aqui nesta foto de uma pequena propriedade rural. Como todas as propriedades de um pequeno agricultor, ela contém uma casinha simples, um rancho, uma estrebaria de vacas, um galinheiro, um reservatório de águas, talvez um chiqueiro, uma área de pastagem no entorno e ao fundo vocês veem áreas de cultivo. É a típica propriedade rural familiar, igualzinha em todo o mundo. Você vai encontrar apenas uma vegetação diferente se você for visitar a Mongólia, se você visitar os Estados Unidos, se você visitar o interior do Brasil, a vegetação e o solo será diferente, mas as propriedades elas são praticamente a mesma coisa. Esta descrição que eu fiz aqui. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é para o fato de que este tipo de pessoa aqui é que está sendo acusada de estar destruindo o mundo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo uma proposta que vem avançando a partir das classes dominantes de bloquear o mundo completamente e impedir as pessoas de atuar de forma natural, tendo o cultivo das suas hortaliças, cuidando do seu gado, enfim, atuando de maneira como a humanidade vem atuando há milênios, né? Desde o princípio dos tempos. Então hoje eles querem bloquear esse tipo de atividade, estão fazendo isso aos poucos. Existem agricultores em alguns países europeus que já estão sendo desapropriados porque eles querem que uma determinada quantidade de terras seja abandonada, que não seja mais cultivada. E aqueles que provocaram a destruição, porque isso aqui vocês já leram aqui no título, com certeza, nós estamos tratando de uma propriedade que está na Palestina Oriental, nos Estados Unidos, na área onde houve o descarrilamento de trem, aqueles que realmente estão provocando a destruição do mundo em que nós estamos, não na narrativa, mas na prática, estes saem ilesos. E são, se você fizer uma investigação, se você for a fundo dessa história, são exatamente aqueles que dizem que quem está destruindo o mundo são esses tipos de pequenos agricultores que criam sua vaca, que plantam aí suas vegetações e tal. É uma inversão total. Aqueles que destroem a terra acusam aqueles que nos alimentam de serem os culpados. Onde quer que você vá nesta vila de Ohio, eles contam aqui, e do outro lado da fronteira estadual em Darlington, os residentes ficam mais do que frustrados. Eles estão profundamente preocupados com sua saúde, não apenas agora, mas também no futuro. Eu trouxe já para vocês, eu não lembro se foi nesse canal ou foi lá no canal Revelar, uma amostra de uma pessoa que colocava as mãos em um rio. Acho que foi lá, jogava uma pedra em um rio e ele se convertia em uma espécie de arco-íris, porque a química que estava na água, ele refletia a luz do sol de uma cor variada, né? Como se fosse um arco-íris na água. É a mesma coisa que você jogar tinta na água, isso vai acontecer também, ou óleo, né? E aqui eles citam que o morador de lá, Rick Tsai, está parado até os joelhos no riacho, uma milha a jusante de onde aconteceu o grande descarrilamento, ou seja, para baixo, nesse vilarejo do condado de Columbia. Ele está usando grossas luvas de borracha azul, botas pesadas e um respirador, e pretende ver se os produtos químicos detectados anteriormente ainda estão visivelmente presentes. Tsai então levanta uma rocha considerável e uma superfície roxa leitosa emerge em uma emulsão de bolhas percoladas. Essa palavra aqui é proscrita. Veja que nós temos até a proscrição de palavras, né, pessoal? É esse tipo de vida aí que nós estamos tendo de viver, onde a classe dominante está nos proibindo de falar certas palavras. Eu não culpo nem a plataforma, porque isso não vem só dela. A substância viaja em direção a uma piscina de água mais profunda, quer dizer, aquela gosma afunda, mas os produtos químicos à base de petróleo permanecem flutuando e girando contra a costa irregular. Eles sobem. Você viu aquilo? Ele grita. Era difícil não ver. Apesar da localização do riacho em uma área densamente arborizada, nenhum pássaro está à vista. Por quê? Porque eles destruíram aquela região. Nem esquilos, ou, enfim, aqui a tradução não ficou boa.
apesar do sol, do céu azul e das temperaturas excepcionalmente quentes. Toda a área está em um silêncio assustador. Por quê? Porque a área toda não tem vida. Onde não há vida, não há som. Há um leve cheiro de chiclete barato por toda parte. A química, é a química que está no ar. Na hora em que estávamos andando na lama, nenhum peixe foi avistado. Enfim, não há mais vida na região. Então, aqueles pequenos agricultores que são acusados constantemente por conta da meia dúzia de vacas e bovinos, enfim, das criações que eles têm no pasto, serem as culpadas da destruição, eles, enquanto estavam ali cuidando da vida deles, tinham toda a vida no entorno. Pássaros que vinham se alimentar das plantações deles, tinham as suas vacas, galinhas, porcos, peixes nos rios, e agora tudo foi pelo ralo. Se você for investigar, você vai chegar, como eu falei antes, justamente nos culpados, que são aqueles que acusam os demais. Tudo isso que nós estamos vendo, pessoal, acontecendo, esses bloqueios que eles querem implantar aí no mundo, primeiro por conta do flagelo, né? Foi um grande teste, agora por conta do local onde nós vivemos, porque o local onde nós vivemos está sendo destruído pelo pum da vaca e etc. Tudo isso é uma grande narrativa que vai tirar a liberdade das pessoas. Eu não estou nem dizendo que não alcançará o intuito que eles querem. É lógico, eles têm um intuito aberto, onde eles abrem a informação para a grande massa, e um intuito secreto. Esta redução de carbono que eles estão propondo certamente vai acontecer nos termos que eles estão propondo, mas também em termos que as pessoas não estão compreendendo, que será a redução da qualidade de vida delas ao ponto em que elas vão pensar, olha, nesses termos não vale mais a pena viver, nestes termos não vale mais a pena ter filhos. Então a redução de carbono muitas vezes poderá ser do próprio carbono delas, né? Então, algo que já foi muitas vezes dito e pode ser batido quantas vezes for preciso, porque é a pura verdade. Na quinta-feira, o Departamento de Recursos Naturais de Ohio atualizou sua estimativa inicial de 3.500 animais que pereceram após o acidente de fevereiro para 45 mil, um número registrado em um raio de 8 quilômetros só do local do acidente. Onde quer que você vá, nesta vila de Ohio, do outro lado da fronteira estadual em Darlington, os residentes ficam mais do que frustrados. E aí há toda uma história de será que isso aí foi realmente acidental? Porque essa área ela é composta muito dessas pessoas desse estilo aqui, que normalmente são mais refratárias a todas essas mudanças. São justamente o tipo de pessoa que depende muito pouco do sistema que nós temos atualmente. Nós vemos aqui passando pela frente uma fiação de energia precária, como são precárias todas as fiações de energia do interior, que talvez seja o que tem de mais moderno sendo levado aí a essa propriedade, né? Então a energia. Mas se cortasse a energia, vocês podem ter certeza que a esmagadora maioria dos pequenos agricultores conseguiria sobreviver de forma mais trabalhosa, mas sobreviveria. Se cortasse até mesmo o acesso ao óleo diesel para os tratores, eles sobreviveriam. Nós, na cidade, não, porque aí aquela grande quantidade de alimentos que é trazida para nós através da queima do petróleo, né, que é o óleo diesel, então nós pagaríamos o preço. Eles não, eles pegariam no cabo da enxada e conseguiriam sobreviver tranquilamente. Então, esse tipo de gente aqui, para aqueles que querem promover a tal da redução de carbono, são um entrave. Então, quando um descarrilamento desse acontece e inviabiliza em algumas dezenas de quilômetros o uso da terra, ao ponto de que daqui a pouco pessoas assim vão dizer, olha, aqui nada mais se produz, não vale mais a pena viver, e vão se mudar, esse tipo de acontecimento favorece esta agenda do bloqueio mundial. Então, aí começa a se questionar, será que o que aconteceu lá foi um mero acaso mesmo? Então, Chris McNaus, de 60, aponta exemplos de por que ela não tem confiança no que está acontecendo no entorno dela, no ar, na água,
porque eles estão dizendo, não tem risco, não tem problema. Os socorristas limparam os escombros do 11 e do 9, eles também foram informados de que estavam seguros após seus esforços heróicos apenas para milhares depois serem acometidos do quê? De problemas no organismo deles. Então, o que ela está dizendo? Que assim como foi dito para os socorristas lá do 11 e do 9, que não havia problema nenhum no ambiente onde eles estavam, também está sendo dito a esses moradores que não há problema nenhum. E aí ela disse, o governo já nos deu muitos motivos para não confiar neles, porque eles dizem aquilo que vai causar o menor prejuízo político para eles. Como o resto da nação não vai sentir na pele o que está acontecendo lá, para confortar o resto da nação, eles dizem, olha, não há perigo nenhum, não se preocupem, está tudo certo. E aí não se pune os verdadeiros culpados, porque se você for buscar os verdadeiros culpados, você chegará nos calcanhares dessa classe dominante. E aí, então, aqueles que continuam confiando nos especialistas, nos cientistas que vão lá e dizem, olha, está tudo certo, esses que confiam em tudo aquilo que se diz acabam muitas vezes perecendo e sofrendo certos bloqueios aí que não deveriam ter sofrido. E pessoal, o restante do artigo aqui ele não traz muitas informações adicionais, ele apenas complementa com mais alguns dados mostrando como a situação da região está difícil, como tudo lá foi destruído. E ao final das contas, o que eu queria trazer como reflexão eu já trouxe, que é o fato de que justamente aqueles que destroem a terra acusam aqueles que alimentam o restante de nós de serem os verdadeiros culpados. Ou nós defendemos aqueles que nos têm alimentado há tanto tempo, ou futuramente nós vamos ter de procurar meios de nos alimentar ou perecer junto com os demais. Esse seria o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.